Oi pessoal, eu desejo que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos uma mensagem voltada para um coletivo, não é uma mensagem voltada para o signo especificamente, é para você que precisa de um direcionamento, que precisa de uma mensagem, e aqui nós iremos deixar a espiritualidade passar o que precisa e que deve ser passado. Não será específico nem para a vida amorosa e afetiva, nem para profissional, será passado o que precisa ser passado. Eu te desejo uma boa leitura e você pode ficar à vontade para contribuir com este canal. Lembrando também que é uma mensagem para o coletivo, aqui nós não temos uma energia particular, então por isso eu peço a sua sabedoria e o seu discernimento para escutá-lo. E é isso, vamos lá. Qual a mensagem, por favor, para as pessoas que se identificam com este canal? O que essas pessoas precisam escutar? Que apenas a luz faça presente no aqui e no agora. Vamos lá. Qual a mensagem, por favor? O que essas pessoas precisam saber? Um direcionamento, enfim. Aceite as coisas como são, aceite o que é. Então. Vieram duas? Vá a uma aventura e apenas esteja no momento, no aqui e no agora. Arrisque sim uma aventura, né? Bom, eu tô me conectando com pessoas aqui que desejam se arriscar em algo. E aqui nós temos essa mensagem de uma aventura, né? Só que não necessariamente é uma aventura. O que é o ato da aventura? É a gente poder se arriscar em algo diferente na nossa vida. E de alguma forma, pode ser que isso que você deseja tomar um passo, talvez alguma coisa que seja audaciosa, né? Se é uma aventura, pode ser uma coisa... Eu sinto que é a carta do louco, né? É um passo que você precisa dar baseado na sua fé. E de alguma forma, para alguns, pode ser que você esteja reprimindo isso ou negando isso dentro de você. Por isso que nós já abrimos com a carta. Aceite as coisas como são. Talvez um desejo que você tem, talvez esse desejo de se arriscar em algo novo. Porque de alguma forma, você se arriscar em algo diferente na sua vida, isso especificamente, por mais que a princípio te traga alguma revolução e um chacoalhão interno, é como se futuramente as perspectivas desse passo na sua vida, que é um passo novo, um rumo diferente que você deseja tomar, é que isso te traga uma calmaria. É como se isso que você deseja fazer na sua vida, que é tido como uma aventura, tivesse uma perspectiva futura de te trazer uma sensação de se sentir em casa. E esse se sentir em casa é, em primeiro lugar, você estar conectado consigo, e isso também refletindo nessa situação específica. Então vamos lá, vamos trazer um exemplo. Talvez pessoas aqui que desejam fazer uma transição no ambiente de trabalho. E você está com esse desejo, porém talvez os pensamentos contrários em relação a isso, das dificuldades que pode ser você fazer essa transição, eles estão tomando conta. E de alguma forma, eles estão sendo maiores e fazendo você reprimir isso dentro de você. Talvez negando que você tem esse desejo, talvez, de fazer uma transição de carreira. Um exemplo que eu tô dando pro seu profissional. Porque você sabe que se arriscar nessa aventura vai fazer você tomar uma grande mudança de vida. Principalmente se você já tem talvez uma carreira consolidada, mas de alguma forma é como se isso fosse o desejo da sua alma. É como se a sua alma, ela te chamasse para essa mudança, para essa aventura, para esse algo diferente. Por quê? Porque de alguma forma, você estando nisso, você está no seu destino, talvez no seu caminho ou no seu propósito. Enfim, se você ressoa com isso, de alguma coisa que você vem sentindo, que a sua alma está te chamando, como se fosse um chamado mesmo, seja lá o que for. É como se futuramente, então, você se sentisse nesse caminho específico da sua vida, mais uma vez, lembrando que pode ser o profissional, como se você se sentisse em casa. Por quê? Porque se, por exemplo, é uma profissão,
Muito provavelmente isso pode ser o seu caminho de alma. Pode ser um chamado, pode ser um propósito, não sei. É algo que de alguma forma você está sendo chamado para fazer, para se arriscar. Mas alguns estão negando isso, porque se nós abrimos com a carta aceite as coisas como são, é porque de alguma forma tem uma negação sobre essa questão específica. Aqui eu sinto muito forte a energia de Sagitário, porque essa carta que está bem centralizada aqui, que fala que é um convite para realizar uma aventura. Nós temos aqui, não é como se fosse um unicórnio, mas me lembra, esse símbolo dessa carta especificamente me lembra muito o signo de Sagitário. E Sagitário é o signo da aventura, né? Assim, nos termos mais amplos, assim, daquelas características gerais do signo, os sagitarianos, eles são vistos como aventureiros. A casa 9, dentre outras coisas, que é o signo de Sagitário, ela fala sobre viagens. Não é à toa que sagitarianos, eles têm muito essa coisa de culturas diferentes, de viajarem muito, de se arriscarem. Para alguns pode estar atrelado a alguma viagem. Mas independente, aqui a gente fala de uma mudança de vida. Porque se for uma viagem, por exemplo, especificamente, mesmo se for uma viagem a passeio, enfim, é algo que a gente sabe que vai transformar a sua vida. Independente do que seja isso. Vamos lá, vamos ver qual que é o complemento para essa mensagem. A Imperatriz. O Mundo. Afinidade. A Versatilidade. Aqui alguns estão sendo chamados, eu sinto que aqui algumas pessoas têm dons artísticos, eu tô me comunicando com algumas pessoas que têm dons artísticos. Se a gente não fala de dons artísticos, e a arte você vai abranger ela de diversas formas possíveis, desde o seu dom de escrita, de pintura, de composição, de canto, aquelas coisas que trabalham escultura, né? Enfim, arte é muita coisa. Grafite é arte, enfim. A arte, num amplo aspecto, se não é isso especificamente algo artístico, aqui a gente fala também de pessoas que têm dons para trabalhar com culinária, dons para trabalhar com crianças, doulas, enfermagem, maternidade, tudo que envolve o cuidado, práticas integrativas também. Enfim, independente do que seja isso, que está atrelado para alguns aqui é trabalhar com o feminino também. Eu sinto que a sua alma está te chamando a exercer isso especificamente. E aí, para cada um, isso vai ser uma coisa especificamente, né? Pode ser artes e pode ser essas outras profissões que eu dei como exemplo. E eu sinto que isso, de alguma forma, que você sabe o que é, para quem tá atrelado a essa mensagem, eu sinto que você faz isso como um hobby na sua vida. Ou você já fez em algum passado. Se você já fez algo atrelado a isso, é como se fosse um convite para que você resgatasse isso. Porque é algo que a sua alma tem afinidade. E para alguns pode ser uma pessoa também. Eu vou abrir esse leque para uma pessoa. E se for uma pessoa, é tida como essa imperatriz que está na mesa. E lembrando que essa mensagem pode ser você e alguém em relação a você. Pode estar invertido também. Mas o que acontece? Se aqui a gente fala, seja de um dom ou de um hobby, de algo que você gosta, ou pode ser uma pessoa, tem uma afinidade. Só que essa questão específica na sua vida, você se arriscar nisso, que é uma aventura, isso é tido na sua vida como um fechamento de um ciclo. Ou seja, aqui, de alguma forma, vocês conectados com essa mensagem, você sabe que de alguma forma, para você se arriscar em algo novo, você vai precisar finalizar algo já na sua vida. Então, sim, isso pode ser, por exemplo, uma transição de carreira. E especificamente a transição de carreira, ela está atrelada a um processo, né? Porque ela precisa desse planejamento. Algumas pessoas fazem a transição conciliando com o outro trabalho, mas independente do que seja, o mundo, pra mim, ele nunca fala de algo que é muito definitivo, sabe? Então, assim, é algo que já fechou aqui. Não, é um processo.
Então, independente do que seja isso na sua vida, eu vejo que para você se arriscar nisso, você sabe que você precisa finalizar algo, mas essa finalização é um processo. Independente do que seja isso, essa finalização da sua vida é um processo. É um processo que está atrelado ao seu caminho de vida. E aqui você tem afinidade com isso. Só que aqui alguns estão, no fundo nós ficamos com a carta da desorientação. Eu vejo que vocês estão passando por uma confusão. Tem uma confusão e uma incerteza quanto a arriscar isso na sua vida ou não. Numa outra perspectiva, o mundo também pode falar de uma viagem, né? Quando nós falamos lá no começo de algo atrelado a uma viagem. Rainha de Ouros, para alguns isso pode envolver diretamente as suas finanças. Se a gente fala de uma mudança muito significativa de vida, com certeza isso está relacionado a algo que pode influenciar as suas finanças. Mas eu sinto que essa Rainha de Ouros, se por exemplo você agora não se considera com a sua total independência financeira, se aqui a gente fala de algo que a sua alma está te chamando a fazer, eu vejo que essa Rainha de Ouros é essas perspectivas futuras mesmo, que foi trazido, né? Essas perspectivas que foram trazidas aqui, sobre você estar em um caminho que futuramente tem perspectivas financeiras muito boas para você. Porque aqui, se a gente fala de trabalho, você vai fazer o que você ama. Aqui alguns... Peraí, continuar aqui. Se aqui a gente fala de trabalho, você vai fazer o que você ama. É algo que a sua alma tem afinidade. Inclusive aqui para alguns tem uma coisa mais específica. Pode ser um resgate de outra vida. Pode ser um dom, se a gente fala de um dom especificamente, é um dom de algo que você talvez já tenha exercido em uma outra existência. Principalmente se aqui é um dom artístico. Principalmente. Aqui alguns estão sendo chamados a trabalharem com a internet. Aqui a Imperatriz com o mundo, eu vejo uma perspectiva, alguns estão sendo convidados a expressarem a sua arte na internet. Já caíram 3, o louco, que é aquilo que eu tava sentindo mesmo quando eu falei sobre o se jogar, o 5 de espadas, com um 2 de paus, o 8 de ouros, exatamente. Gente, peraí, bom, vamos retomar. Eu vejo que de fato você tem um desejo de se jogar em algo, mas é como se... Esse 5 de espadas, eu não sinto que é algo externo a você. Eu sinto que é algo muito interno. Pode ser externo? Pode. Por quê? Vamos lá. O 5 de espadas, ele é bem delicado porque ele fala de traição, ele fala de deslealdade, mas em primeiro lugar, eu sinto que é como se você agisse assim consigo, porque de alguma forma é como se você sentisse que você, se arriscando nesse caminho, você fosse desagradar e você de alguma forma fosse ser humilhado. Gente, aqui é muito... Aqui, sabe o que eu tô vendo? Pessoas que têm dons artísticos de alguma forma e você deseja expor isso. Você deseja, por exemplo, criar um canal no YouTube, expor a sua arte na outra página, né? Em outras páginas sociais. Aqui você tem esse desejo. Só que você nega isso ao seu respeito. Você reprime porque você tem medo de ser julgado. Mas por quê? Porque de alguma forma você já julga isso nas pessoas. E isso é muito inconsciente. E o ser humano faz isso mesmo. Esse medo que você tem de expressar os seus dons, para além de você ter esse medo de você ser julgado, de você ser ridicularizado, de você ser humilhado, é porque de alguma forma, em algum ponto, ou você faz isso com o outro, de uma forma muito inconsciente, ou até mesmo você faz explicitamente mesmo no seu particular, ou você já fez isso. E de alguma forma, é como se você sentisse esse medo de isso se repetir com você. E aí, nessa perspectiva, você fica numa pausa. É como se você ficasse... Você sabe que você tem possibilidades, mas você fica pausado, sabe? Você não age. E pra muitos, sim, isso tá atrelado ao seu campo profissional, ao que você faz. É uma coisa que você gosta de fazer. Tem essa perspectiva de ser pro campo profissional, mas você pode abranger isso em várias perspectivas da sua vida. É um caminho que você deseja trilhar na sua vida, mas
aqui eu sinto que é como se você tivesse um medo. E esse medo, ele tá atrelado ao que o outro vai falar e vai pensar a seu respeito. Se não é totalmente sobre essa questão de julgar a sua arte, ou de julgar quem você é, ou de julgar a sua mudança de vida. Aqui, por exemplo, se a gente fala de você começar a expor o seu trabalho, né? Muitas vezes, a gente sabe que é muito difícil que uma pessoa ela comece lá de cima. Geralmente, nós começamos daqui e nós vamos subindo degraus na nossa vida. E se você, por exemplo, é de uma cidade pequena, e aí você deseja abrir uma página, e você sabe aí que nessa cidade todo mundo fala, sabe? Ai, nossa, olha lá, fulano começou a gravar. Nossa, olha como fulano tá metido. Nossa, olha como fulano tá se achando. Nossa, e aquelas ridicularizações mesmo, aquelas questões de falar. Só que o que acontece? Isso é do ser humano. O ser humano, ele tem isso dentro de si. O ser humano, ele vai falar. Se você depositar todos os seus desejos da sua vida, principalmente os desejos da sua alma, coisas que a sua alma chama você pra fazer. Por quê? Porque você sabe que isso te traz calma, isso te traz você se sentir em casa, com a sua própria companhia, com as pessoas ao seu redor e com aquilo que você faz na sua vida. Se você sabe disso, é o seu caminho. Não interessa o que as pessoas vão falar ou vão pensar. Se as pessoas estão te ridicularizando de alguma forma, ou elas vão fazer isso com relação a você, isso fala dessas pessoas. E isso está atrelado, por exemplo, se você sente esse medo, porque de alguma forma, em algum ponto, em algum momento na sua vida, você deve ter feito isso. Só que isso está atrelado às compreensões do ser humano, dele compreender, poxa, ok, eu fiz isso, eu já cometi algum erro na minha vida, eu já fiz algo errado, tudo bem, vem um processo de se martirizar, vem. Se as pessoas, se o ser humano ele tem um nível de remorso, ele vai se culpar por algo que ele já fez em algum momento. Mas aqui está atrelado ao seu próprio processo de mudança, de você compreender que você é um ser humano e que você erra. E se você compreende o seu erro e que você errou em algum momento na sua vida, você sabe que você pode consertar isso. E muitas vezes você já começa consertando, fazendo diferente na sua própria vida. É assim que a gente começa a consertar os nossos erros. É quando a gente olha para o nosso passado e a gente vê o que foi que eu errei. Quando foi que eu coloquei todos os desejos da minha vida nas mãos do outro, nas mãos de ser chacota na boca do outro, nas mãos de ser ridicularizado pelo outro. Mas será que em algum momento eu já fiz isso com o outro? Será que essas crenças elas foram projetadas na minha vida, que se eu fizer diferente eu vou ser chacota na boca do outro? Quando foi também que eu fiz isso com o outro? Quando foi que eu fiz isso comigo mesmo? Quando a gente para olhar essas questões a nosso respeito, então a gente tem oportunidade de mudar. E eu penso que por mais que às vezes seja difícil a gente encarar algumas coisas a nosso respeito, a riqueza nossa enquanto ser humano é justamente isso. É a gente poder reavaliar as nossas questões para a gente compreender em que ponto que eu errei e como que agora eu posso mudar, como que agora eu posso fazer diferente, comigo mesmo em primeiro lugar, atendendo e aceitando os desejos da minha alma. E compreendendo que se de alguma forma eu sofrerei algo em relação ao externo, é porque o externo em algum momento está em um ponto que talvez eu já estive lá atrás, e cada um tem o seu processo. E eu compreendo que de alguma forma sentir isso do externo, essas questões de deslealdade, sobre você se jogar em algo na sua vida, é delicado de se lidar. É delicado de passar. E é com o tempo que você, de alguma forma, também vai tendo essas compreensões para sua vida, não se importando tanto. Porque isso fala sobre a gente saber... essa mensagem, ela fala muito sobre discernimento também. É você saber separar o que é seu e o que é do outro nesse caminho. E sim, isso é uma coisa que pode ser mais desafiadora para alguns, dependendo do processo que você está. Mas quando você consegue fazer isso... E pode ser que às vezes você consiga em uma área, às vezes nem tanto em outra, às vezes você vai conseguir com uma pessoa e nem tanto com outra pessoa, porque isso fala do seu nível de proximidade com essa pessoa. Mas quando você consegue ter discernimento e carregar o discernimento para si e racionalizar, poxa, isso fala de mim, essas ridicularizações, essas humilhações, essas palavras, esses cochichos, ou seja lá o que for, isso fala de mim ou do outro? Como que eu estou entregando a minha vida e os meus desejos na mão do outro? É isso, porque muitas vezes, se ridicularizamos e se falamos algo do outro, é porque não temos coragem de agir na nossa própria vida. Mas se já fizemos isso em algum momento, a dádiva de ser humano é saber que a gente pode finalizar os ciclos de alguma forma que a gente tenha
errado, primeiro lugar com nós mesmos e mudar. E é isso. E eu vejo essa mensagem, vamos dar continuidade aqui pra gente finalizar. E eu vejo essa mensagem muito bonita, porque é como se fosse um incentivo a você aceitar a sua arte em primeiro lugar. Aceite as coisas como são. O ato de aceitar vai te trazer paz. Com a Imperatriz, aqui eu tô me comunicando com pessoas que têm essa alma da Imperatriz, que carregam a potência da Imperatriz. A Imperatriz, quando ela é Imperatriz, ela consegue, de uma forma harmoniosa, equilibrar a potência de todas as rainhas. Ela equilibra o mental dela, ela equilibra o espiritual dela e o desejo dela de concretizar as coisas, ela equilibra a vida prática e material e ela equilibra as emoções. E equilibrando tudo isso, ela tem uma potência criativa para colocar no trabalho dela, que é a arte dela. E todos nós, todo ser humano é um pouco artístico em algum ponto. Todo ser humano é um pouco artístico em algum ponto. Porém, nem todos estão alinhados com a sua alma para expressarem isso de alguma forma. Por isso que essa mensagem é um convite para você se alinhar à sua alma. Isso pode ser uma parceria também. Enfim, aqui a gente fala sobre você seguir os desejos da sua alma. E esses desejos principalmente atrelados se você já sabe disso, que está atrelado ou a um propósito, ou uma missão, ou seu destino, não sei. A Torre. Você fazer isso de alguma forma, você trazer essa mudança para sua vida, que essa mudança ela requer uma finalização de algo que você já foi, ou de algo que de algo que você ainda está sendo, né, que é um processo, é uma grande ruptura, é uma quebra de paradigmas imensa. Cavaleiro de Ouros. Nossa, Pajem de Espadas e Cavaleiro de Paus. Aqui, nossa, novamente a Rainha de Ouros no fundo. Aqui eu vejo que, né, dentro disso, especificamente, que você deseja se arriscar, você tá passando por um processo de análise. Aqui, muitos nutrem um desejo, mas você tá passando por um processo de análise e eu vejo que você vem pesquisando sobre isso. Então, por exemplo, se é uma área de trabalho, é algo que você se afiniza, que a gente fala de algo que você tem afinidade de alma. Você tá pesquisando sobre isso. E é como se eu sinto muito, eu sempre vejo Pajem de Espadas como, ai, nossa, aquela coisa assim, ai, nossa, sabe aquela coisa quando você fala assim, nossa, seria tão bom se eu trabalhasse com isso, seria tão bom se eu fizesse isso. O Pajem de Espadas é aquela cabeça nas nuvens, assim, sabe? Só que, com esses ouros na mesa, ele requer praticidade, porque aqui eu vejo que você tem um desejo de trabalhar nisso. Aqui para alguns pode ser uma oferta de algo que você deseja ofertar, ou pode ser algo que tenha chegado até você, alguma oferta que chegou até você. Aqui alguns têm uma questão de uma oferta de algo. Isso aqui é mais específico. E é como se você ficasse assim, sabe? E ao mesmo tempo que você fica assim, você tem um desejo muito grande de arriscar, porque o Cavaleiro de Paus, ele tem esse fogo do espírito de arriscar, esse ímpeto de agir. Com o louco, então, aqui eu vejo algo muito atrelado a um ímpeto mesmo que você tem. Então, ao mesmo tempo que você tem esse desejo de agir, é como se ficasse muito assim no campo da imaginação. Então, requer, de fato, algo prático. Aqui a gente fala também de algo que requer um planejamento da sua parte. Mas muitos eu vejo que estão numa pausa. Se é uma área especificamente de carreira, você está pesquisando sobre essa área. Se é uma parceria, você também está pesquisando. Se aqui a gente fala, por exemplo, da sua relação com essa imperatriz, ou se essa imperatriz é você, a relação de alguém em relação a você, né? A relação de outra pessoa para com você. É como se tivesse aqui tem uma afinidade e é como se essa pessoa ou você tivesse buscando saber mais sobre essa pessoa. Mas aqui, o cerne dessa mensagem, para além de outras reflexões que foram trazidas, né? Aqui é algo
que te traz paixão. Aqui nós não temos cartas de copas. Para além dessa afinidade, que eu sinto algo que está atrelado a Vênus. Eu sinto que tem afinidade de sentimentos, de alma, mas aqui, dentro dessas cartas do tarô especificamente, nós temos uma quebra de paradigmas e de uma ruptura muito grande que você passa quando você aceita o seu caminho de alguma forma. Por quê? Porque isso requer lidar com questões internas e externas. Eu vejo algo que mexe muito com o seu mental, algo que requer praticidade, que requer planejamento e empenho, e algo que chama o seu espírito, que acende a sua paixão pela vida. Aqui é algo que te traz vida. Isso pode ser uma parceria, isso pode ser algo atrelado a trabalho, uma mudança de vida, enfim, mas tá atrelado a essas questões específicas. E eu vejo que no momento quem tá conectado com essa mensagem está passando por uma espécie de uma confusão. Porque, de alguma forma, é de fato uma quebra de paradigmas. É um fazer diferente, é um arriscar em algo novo. Bom, é isso. Desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Vamos ver agora aqui qual o conselho com os arcanjos, com os anjos. Qual o conselho dos anjos para as pessoas que estão passando por essas questões nesse momento? Qual o conselho para essas pessoas, por favor? Arcanjo Jofiel. Arcanjo Jofiel. Eu vou tirar 3 cartas. Ao ar livre, saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. Exatamente. Aqui para muitos a gente fala sobre o seu trabalho artístico. É um trabalho artístico que você tem. É um dom. Aqui você tem um dom. E às vezes você pode pensar assim, ah não, mas sei lá, é besteira. O que as pessoas vão pensar de mim? É um dom. É o seu dom. Independente do que seja isso, é a sua arte, é a sua forma de se expressar na vida. Arcanjo... Vieram 3, já vou aceitar então. Arcanjo Azrael. Lá do céu, seus entes queridos no céu estão bem. Deixe de lado as preocupações e sinta suas bênçãos amorosas. Isso fala pra mim que tem uma guiança espiritual, inclusive dos seus ancestrais, para que você possa estar neste caminho. Tem uma proteção espiritual para isso. Se a gente fala de uma questão artística, confirma que para muitos isso pode ser um dom, não somente que você talvez já tenha exercido em outras vidas, mas talvez algo ancestral, algo que você carrega da sua ancestralidade. Arcanjo Zadkiel, clare a audiência, observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente e de outras pessoas. Você está sendo inspirado para seguir esse caminho. Aqui, pessoas que estão conectadas com essa mensagem, você está sendo inspirado para fazer isso. E Arcanjo Raziel, clarividência, estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. E também, eu ia falar o chamado celestial, não é chamado, é amor. Para muitos, você está recebendo um chamado para se arriscar em algo. E Miguel, você está protegido. Bom, é isso, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.